Glória a Jesus. Santo Deus, poderoso Pai. Hoje, uma quinta-feira maravilhosa e muito calor aqui em Goiânia, muito quente, mas louvamos a Deus por todas as coisas, porque Ele é bom e seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecer a cada um dos irmãos, dos amigos que estarão conosco nesse dia de hoje, dessa transmissão, para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus. Nós estamos chegando, graças a Deus, né? Já tem algumas pessoas assistindo. A Márcia, boa noite, Márcia. Um abraço para você, minha sobrinha Jessileide, a Valci. Valci é assídua, né, Valci? Graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre relacionamento com Deus. Um dos temas que mais me deixa assim emocionado e agraciado quando nós falamos, né, da aliança com Deus, né, do amor de Deus. Eu usei o título Amor de Deus, o elo forte da aliança, porque o amor de Deus não acaba. O amor de Deus, ele é permanente. O amor de Deus dura para sempre, porque Deus é Deus. Aconteça o que acontecer, Ele é Deus. Se fazer sol, Ele é Deus. Se não fazer sol, Ele é Deus. Se chover, Ele é Deus, né? Tudo que acontece, ninguém muda o seu governo. Ele é Deus para sempre, é nosso Deus poderoso. Então, falar do amor dele sempre é um motivo de grande alegria, né? Hebreus capítulo 1, versículo 1 fala que no passado ele falava conosco através dos profetas. Hoje ele nos fala através do Espírito Santo e do Filho, né? Por isso estamos aqui. Amém? Também a César apareceu por aqui já. A César, minha ajudante. Glória a Deus, né? Então, vamos falar um pouco da aliança com Deus, com o homem. A aliança com Deus sempre foi, a aliança de Deus com o homem sempre foi um propósito de Deus, né? A aliança, né? Estudando um pouco da questão acadêmica, diz que a aliança é a união entre duas ou mais entidades ou duas ou mais pessoas em prol de um objetivo comum, né? Podendo ocorrer entre pessoas, entre empresas, entre sociedade, entre países, né? Aliança é um pacto que se faz entre pessoas ou entre outros seres da sociedade, né? Mas a aliança já existia desde a Bíblia hebraica, né? A Berit, né? Que é a aliança em hebraico, né? Depois, quando a Bíblia foi traduzida, ela continuou existindo de forma decisiva. E no sentido bíblico, a aliança sempre se refere a pacto. Pacto entre Deus e os homens. Refere-se à decisão de Deus de salvar a humanidade por meio da sua graça. Assim, segundo o cristianismo, Jesus encarna, morre e ressuscita para salvar os homens. Então, Jesus veio para nos trazer a salvação. É uma aliança que Deus fez com o homem, através de Jesus Cristo. A aliança da graça. Nós vivemos hoje na dispensação da graça. Então, através da graça que foi feita, né, e adquirimos através do sacrifício de Jesus, nós alcançamos a salvação. Podemos ver lá em Efésios capítulo 2, né? Isso não vem de vós, é um dom de Deus, a salvação, né, pela graça em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, nós vemos que a aliança é algo que já existiu desde, né, o Antigo Testamento. Deus fez aliança com os homens, né? Nós podemos ver em primeira mão a aliança que foi feita com Adão, né? A aliança que fez com Adão, que depois foi quebrada através do pecado, né, do Éden.
Mas o propósito de Deus, né, era ter uma aliança permanente com Adão. Depois da aliança de Adão, Deus fez uma aliança com Noé. Naquele tempo que o mundo estava totalmente transviado, né? O mundo estava jazendo em pecado, né? Deus fez uma aliança com Noé. Quando Deus arrependeu de ter feito o homem, né, ele decidiu destruir o homem, mas ele tirou uma lâmpada, tirou uma pessoa, um homem que vivia segundo aquilo que ele queria, vivia diante de Deus. Então Noé foi escolhido para permanecer, para perpetuar o homem, a humanidade sobre a terra, né? E a partir de Noé recomeçou então a criação, a multiplicação do ser humano. Isso demonstra o grande amor de Deus para com o homem. Desde a aliança com Adão, desde a aliança com Noé, Deus sempre se preocupou, né, com o ser humano, com a criatura dele, com aquele ser que ele criou. E é importante, amados, quando nós analisamos, Deus criou o homem de uma forma maravilhosa. Aliás, o Salmo 139 fala, né? Deus criou o homem de uma forma assustadoramente maravilhosa, né? Porque na criação das coisas, né, Deus criou tudo pela força da sua palavra. Deus disse: haja tudo, e houve. Haja o sol, haja a lua, haja a estrela. Mas o homem, ele não disse haja, o homem ele fez com detalhes. Ele criou detalhes. É por isso que nós somos belos, irmão, pela criação de Deus, né? Porque ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança, porque ele nos ama. Ele queria criar um ser que tivesse a aparência dele, a semelhança dele, para ele poder ter relacionamento com esse ser, com esta criatura, né, que ele criara. Depois da aliança de Noé, Deus fez aliança com Abraão, nosso primeiro patriarca, né? Deus instituiu através de Abraão, e dali surgiu o povo de Deus, né? Uma forma de Deus também demonstrar o seu grande amor para conosco, né? Através de Abraão, né? Nosso pai, né? E Abraão foi uma pessoa muito especial nessa transição, né, do homem, desde o Antigo Testamento para o Novo Testamento, até chegar à aliança, né, da dispensação da graça, que é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, através do seu sangue, né, derramado na cruz do Calvário, ele fixou de forma definitiva a aliança da restauração do homem, né, com Deus, né? Aquilo que Deus vinha, né, já desde Adão querendo fazer, uma restauração do homem, a reconciliação do homem, né, com ele. Através de Cristo isso foi feito, né? Então Cristo fixou de forma definitiva a aliança de amor, né? Aliança de amor de Deus para com o homem. João 3,16 diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta vida eterna através da salvação redentora do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, esse assunto que nós falamos em amor de Deus, em aliança com Deus, ele nos traz, irmãos, grande alegria, e realmente é um assunto que nós temos que a cada dia dar glória a Deus pela sua preocupação que Deus teve conosco, mesmo diante do homem ter falhado, né, lá no Éden, né, mas mesmo assim ele continuou nos amando de forma extraordinária, né? Deus se preocupou conosco, Deus se preocupou com o homem, a cada dia ele se preocupa até hoje. Quando nós amanhecemos o dia, né, olhamos para o lado do Oriente e vemos o sol começar a brilhar, né, de forma tão maravilhosa, né? Anoitece, nós olhamos para o céu e vemos a lua centilhando, as estrelas, né, brilhando, porque Deus a cada dia ele pinta um universo diferente, né, para agradar o homem que ele criou. Então nós devemos a cada dia, amados, né, dar glória a Deus, exaltar o nome do Senhor por esta aliança que ele fez com o homem lá no Éden, lá no tempo de Adão.
E jamais ele esqueceu desta aliança. Jamais ele esqueceu do amor que ele tem para com o ser que ele criou de forma tão maravilhosa. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, né? Jesus ensinando os discípulos a orar, e ele começa uma oração que é assim: Pai nosso que estais nos céus. Né? Ele mesmo sendo filho único, ele não invocou Pai meu, né? Porque ele invocou uma forma generalizada: Pai nosso, nosso Pai maravilhoso, Abba Pai, né? O Pai que nos dá todas as coisas. Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então Jesus não reivindicou para si a exclusividade da paternidade de Deus, mas ele diz: Pai nosso. Ele estendeu a mim e estendeu a você esse direito de paternidade. É aquilo que nós vemos lá em João 1, versículo 11 e 12, né? Porque nós cremos em Cristo, nós nos tornamos filhos do Deus poderoso, né? Então o Pai é nosso, o Pai de Jesus, o meu Pai, o seu Pai, nosso Pai criador, redentor e amoroso, que nos ama de forma tão espetacular. Boa noite, pastora Selma, está lá em Palmeiras nos assistindo, pastor João, um abraço para você, meus pastores queridos. Então, amado, nós vamos ver lá em 1 João, né, do capítulo 4, versículos 7 a 12, um texto maravilhoso que fala sobre esta aliança de Deus com o homem. Olha o que João escreveu: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Amém? O amor é de Deus. O amor é uma qualidade exclusiva de Deus. Foi Ele que criou o amor, porque Ele é amor. Então, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É a figura principal. Deus é amor. Não existe, amado, amor que se possa comparar com o amor de Deus, né? Eu sempre analisando o versículo de João 3,16, que nós tanto meditamos e falamos e comentamos nele, né? Que fala que João não encontrou uma forma de classificar o amor de Deus, de dar um nome, não. Ele apenas diz que Deus ama o mundo de tal maneira, de tal forma esplendorosa e maravilhosa, né? Não tem como classificar o amor de Deus, porque Ele é amor. Amém? Damos graças aos irmãos que estão assistindo, né? A cada um dos irmãos. Abraço para vocês. Nisto se manifestou, continuando a leitura, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Amém? Então, o apóstolo Paulo diz: se Cristo vive em mim, né? Então já não sei o que vivo, né? Então, pela graça de Deus, né? Já não são nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, né? Porque nós vivemos pelo unigênito Filho de Deus, né? Como diz aqui na palavra de Deus, vão escrevendo: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. O amor de Deus foi manifestado pelo seu desejo de salvação, de restauração, de reconciliação do homem com ele. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Viver para Cristo, viver por Cristo em todas as coisas, em todos os momentos de nossas vidas. É a melhor forma de viver, quando nós vivemos para Deus, quando nós vivemos para Jesus, né? Nós vivemos segundo a vontade de Deus. Continuando a leitura. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, né? Nós meditamos semana passada naquela palavra da arca, né? Nós falamos do propiciatório, que era
a tampa do móvel, né? A tampa da arca, aonde Deus se manifestava, onde Deus falava com o povo de Israel. Então Jesus veio nesta forma para propiciação, para se apresentar, né? Para expiar, né? Pelos nossos pecados. Então Deus, nosso Pai poderoso e amoroso, e nisto está o amor. Nisto está o amor, que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E João continua escrevendo: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Irmão, isso é uma grande questão que existe, né? Amar uns aos outros, né? É uma coisa que o homem tem muita dificuldade, muita dificuldade. Quero mandar uma boa noite especial para o meu sobrinho Cleomagno, né? Lá em Redenção. Quero mandar um abraço também para o Cicinato, né? Se ele estiver nos assistindo, pai do Cleomagno, vai aniversário hoje, meu irmão querido. Um abraço para você, meu irmão, né? Ô Cleomagno, brigadão aí por você estar sempre compartilhando conosco. Deus está no comando, né? Glória a Deus. Então, voltando à leitura da palavra de Deus, diz: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Preste atenção, amados. Amar uns aos outros. Amar cada das pessoas que nos cerca. Amar aquela pessoa da igreja, amar aquele que não é da igreja, amar aquele que nos aborrece, e às vezes amar os nossos vizinhos, amar a todos, amar uns aos outros. Foi o principal mandamento de Cristo naquela cerimônia do lava-pés, né? Lá, amar uns aos outros. Elisandra, né? Oswaldina, obrigado, minha irmã, né? Um abraço para você, para o Júnior. Deus te abençoe. Então, o que acontece, irmãos? Hoje, o amor horizontal, que é o amor das pessoas uns com os outros, está ficando cada dia mais difícil. O homem está perdendo essa qualidade de amar ao próximo, né? De amar ao próximo, né? Olha o que diz mais. Diz assim, João escrevendo, diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito seu amor. Imperfeito seu amor. Então, o próprio, né, tem uma palavra que diz na Bíblia que diz: como nós conseguiremos amar a Deus que não vimos fisicamente e não conseguimos amar os nossos irmãos que às vezes estão do nosso lado? Então, amados, continuando nessa análise, é o que eu estou falando. É uma qualidade do amor, né, entre pessoas que está sendo colocada de lado, né, a cada dia. Mateus, no capítulo 22, versículo 36 a 40, né? Mateus descreve esse texto da palavra do Senhor. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Se nós pegarmos, irmão, né, voltarmos lá em Êxodo capítulo 20, nós vemos que o primeiro mandamento da lei, né, é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então Jesus respondeu naquela oportunidade, né, para os seus interlocutores, e Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Analisou? Como é que é o amor que Deus quer que nós, né, o amamos? É amar o Senhor Deus de todo o nosso coração, sem reserva, sem limitação, sem condições. É incondicional o amor que Deus quer que nós o amamos. E Ele quer que nós amamos até quando nós pensamos, através do nosso pensamento. Sabe, amados? Quantas vezes nós perdemos um tempão, às vezes nós estamos dirigindo numa estrada, né? E quilômetros e quilômetros, pensando em tantas coisas bobas, e às vezes não fixamos nosso pensamento em Deus.
nesse Deus maravilhoso que nos ama tanto. Então, Jesus falou, este é o primeiro grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração. E Jesus disse mais. E o segundo mandamento de Deus, desta aliança maravilhosa que Deus tem para com o homem, o segundo mandamento semelhante a este é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Olha o que Jesus falou, irmão. Destes dois mandamentos depende toda a lei e todos os profetas e todas as coisas, amado. Tudo depende disso, né? Amarás a Deus, né? E amarás o próximo, né? Amarás o próximo. Então, o próximo não é só aquela pessoa da nossa família, não. O nosso irmão, o nosso pai, nossa mãe, né? O próximo é, às vezes, aquela pessoa que até, às vezes, nos confronta. Aquela pessoa que, às vezes, demonstra nem sequer gostar de nós ou ter afinidade conosco. Mas a esse também devemos amar. Isso às vezes é difícil, né, irmãos? É muito difícil às vezes, né? Então é preciso entender que esses dois textos que nós lemos, irmão, falam do amor de Deus, da aliança de Deus com o homem de forma extraordinária. Porque esta aliança, né, traçada por Deus, ela vem, como nós falamos, desde o Antigo Testamento, desde Adão. E quando nós lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós descobrimos que a Bíblia é um livro que trata de relacionamento pessoal, né? A figura central da Bíblia é Cristo. Então, através do relacionamento, né, com Cristo, né, nós estabelecemos, nós fixamos a aliança de Deus em nossas vidas. Estão entendendo? Então, o foco dos escritos bíblicos é a aliança, através do relacionamento de Deus com o homem, né? Agora, aliança, irmãos, aliança, né, ela fala de relacionar, né? E o relacionamento nos leva a falar de intimidade. É impossível que nós amamos a Deus sem ter intimidade com Ele, né? O amor de Deus, ele requer de nós intimidade, aproximação, né? Como nós amamos a Deus, né, não nos aproximamos dele, não conhecemos a sua palavra, se não conhecemos os seus mandamentos, né? Então, tudo isso, amados, nos prova, né, que o relacionamento com Deus, né, ele depende do nível de intimidade que nós temos com Ele. E foi assim, nós podemos citar vários exemplos de pessoas na Bíblia, né, de pessoas que tinham intimidade com Deus e que por isso, né, alcançaram grandes benefícios desse relacionamento, né? O próprio Adão, quando nós vemos lá em Gênesis 3:8, né, a palavra de Deus diz que ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que a palavra de Deus está dizendo é que Deus todo dia ele visitava pessoalmente Adão e Eva, porque ele tinha intimidade. Adão e Eva tinham intimidade com o Senhor, tinha um relacionamento próximo. Então todo dia o Senhor, né, visitava, né, o Adão e Eva no jardim, como diz assim, pela viração do dia, todo dia ele passava. Então são coisas que nós temos que aprender, nesse sentido de que nós temos que nos aproximar de Deus de forma tão maravilhosa, irmão. Não podemos, né, dizer que amamos a Deus, né, que temos relacionamento com Deus, que temos aliança com Deus, mas nós vivemos distantes de Deus. É impossível. Nós temos que nos aproximar, porque os homens que andaram com Deus alcançaram benefícios de Deus, né? Alcançaram o grande amor de Deus. Vejamos o que aconteceu com Enoque. Enoque foi um dos homens que viveram lá no Antigo Testamento, né? E diz que Enoque andou com Deus, de forma que o próprio Deus o levou para si. Então por quê? Porque Enoque tinha um nível de intimidade com Deus muito grande, porque ele andou com Deus, né? E
Veja o caso de Abraão também, irmãos. Abraão é uma prova de um homem que teve grande intimidade com Deus. Tiago 2,23 diz: e cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Que maravilha! Amigo de Deus, né? Como é que nós somos chamados diante de Deus? Abraão foi chamado amigo de Deus. E nós podemos citar aqui no Antigo Testamento o exemplo de Moisés também. Moisés era um homem servo de Deus que falava a Deus, com Deus face a face, boca a boca, né? Porque ele também tinha um bom relacionamento com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Eu estou citando esses exemplos dessas pessoas que viveram no passado para que nós possamos entender a necessidade de nós ter um bom relacionamento com Deus, de nós ter intimidade com o Senhor. Amém, amados? Então veja bem, Davi, lá no Salmo 139, versículo 23, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Nós temos feito essa oração ao Senhor, irmãos? Nós temos quebrado o nosso coração, quebrantado nossa vida e dizer: Senhor, sonda-nos, conhece o nosso coração, né? Prova, deixar que Deus nos prove o nosso espírito, conheça os nossos pensamentos, porque lá naquele texto que nós lemos, devemos amar a Deus de que jeito? De todo o nosso coração e de todo o nosso pensamento. Então Deus tem que conhecer os nossos pensamentos, né? Então, a palavra diz aqui que Davi disse a Deus: sonda-me, ó Deus, sonda-me. Tem outro versículo que diz, ele fala: esquadrinha-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes nós estamos precisando fazer isso, irmãos, né? Pedir para Deus nos esquadrinhar, né? E ver se há em nós algum caminho mau. Misericórdia, que às vezes pode existir, né? Aí eu estive observando, né? Porque às vezes, não, pastor, o senhor pregou só pessoas do passado, pessoas do Velho Testamento, né? Que tiveram uma aliança diferente. Nós vivemos em outro tempo, né? O tempo da graça, né? Não, mas nós somos um exemplo bem claro, né? O que Pedro, aquele apóstolo maravilhoso de Jesus Cristo, né? Quando João relata isso no capítulo 21:15, diz: e depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Que maravilha de discurso, irmão. Jesus está falando para Pedro: Pedro, tu me amas? E Jesus às vezes fala isso para nós também, né? Tu me amas? E o que nós temos respondido para o Senhor? Quando Jesus chega a nós, né, de forma tão carinhosa, de forma tão meiga, e pergunta para mim e para você: tu me amas? Nós podemos ter essa certeza de responder para ele como Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo? E que tipo de amor nós temos dispensado ao Senhor? Que tipo de amor nós temos dispensado, né, em nossas vidas ao nosso Senhor Jesus? Pedro disse: se for possível, por ti eu darei a minha vida. E Pedro estava sendo autêntico, irmãos. Autêntico, né? Às vezes nós criticamos tanto Pedro porque negou Jesus, mas Pedro estava sendo autêntico. E ele diz: por ti eu darei a minha vida. É por isso que Jesus, quando pergunta para Pedro: tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Será que nós podemos dizer isso, amado? Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, por ti eu estou disposto a entregar a minha vida, como Pedro falou. Oh, queridos, né? Precisamos fazer uma reflexão dessas coisas. Olha só, o próprio João, apóstolo, o relacionamento que ele tinha com Cristo era uma forma tão maravilhosa. Ele escreve lá no livro de João, no capítulo 13, 23, ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava e que estava reclinado no seio de Jesus.
Nós temos tido essa liberdade de reclinar no seio de Jesus. Nós temos tido essa liberdade de ser falado como Jesus falou, o discípulo que Jesus amava, a pessoa que Jesus ama de forma tão esplendorosa. João era assim, uma pessoa que tinha intimidade com o Senhor, que tinha um relacionamento profundo com o Senhor, a ponto de reclinar no seio de Jesus. Outro exemplo muito prático é Paulo, né? Paulo é outro homem que traz para nós, né, que acende em nossa mente um nível de relacionamento de um homem com Deus de forma tão grande. Paulo foi um homem que viveu em épocas de perseguição ao Evangelho. Paulo perseguiu o Evangelho, Paulo perseguiu a igreja, Paulo perseguiu os discípulos, apóstolos. Mas Paulo se converteu e ele passou verdadeiramente a amar Jesus, assim como diz a palavra, de todo o seu coração e de todo o seu pensamento, de toda a sua alma. Veja bem o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 1. E diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então Paulo foi separado para ter uma vida com o Senhor de forma maravilhosa. Amém? Então, meus queridos, que nós possamos meditar, né? Meditar como está a nossa aliança com o Senhor. Como está o meu relacionamento com Deus. Podemos, né, ter a certeza de responder assim como Pedro respondeu: Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Sabe, meus queridos, hoje, nos dias em que vivemos, né, diante de tantas preocupações, diante de tantos afazeres que o homem, que o ser humano está envolvido no dia a dia, cada vez mais se tem menos tempo para reclinar no seio de Jesus. Se tem menos tempo para andar com Deus. E Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Mas o homem hoje, diante de tantos afazeres, tanta ansiedade, tantas coisas, sobra cada dia menos tempo, né, para o homem reclinar no seio de Jesus. Mas Jesus, o próprio Jesus, né, no maior sermão que já foi feito na face da terra, o Sermão do Monte, ele escreveu em Mateus 6,33, diz: Mas vós, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando da necessidade, né? Porque quando nós lemos o contexto desta palavra, os versículos anteriores, ele está conversando, ele está ensinando que nós não devemos nos preocupar com tantas coisas, com a roupa, com o calçado, com o alimento, mas devemos em primeiro lugar buscar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas irão acontecer, elas irão vir, né? Não estou dizendo, irmãos, a palavra também não diz, né, que isso não elimina a necessidade de nós trabalharmos, de nós executarmos nossos afazeres, não. Mas devemos, a cada instante, a cada mudança de passo que nós dermos, colocar Deus nos nossos corações, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso pensamento. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, né? Porque o homem hoje, eu falo o homem no sentido generalizado, tem tido a cada dia menos tempo para buscar a presença do Senhor. Isso, irmãos, isso inclui a mim, isso inclui, quem sabe, você, quem sabe, outras tantas e tantas pessoas. Voltamos à prática do primeiro amor.
Olha só, no capítulo Mateus 6,34 diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã é o dia de amanhã. Ele não pertence a nós. Ele não está ao nosso alcance. Né? Ele não está ao nosso alcance. Então, não devemos aquietar. Amanhã vai chover, amanhã vai fazer sol. O que vai acontecer amanhã? Não sabemos. Não sabemos nem se aqui estaremos. Então, a Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal. Então, não nos quieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará dele próprio. Amém? Então, eu coloco para você essa meditação. Que espaço Deus tem ocupado em nossas vidas? Que espaço nós temos dado para esta aliança que Deus fez conosco, irmão, desde lá do Éden. E Deus não quebra esta aliança. Ele é o elo forte desta aliança, ele não quebra. Nós podemos errar, nós podemos falhar, mas Deus continua firme neste propósito. Ele não quebra o seu elo da aliança. Aí eu pergunto, né? Faço a pergunta a cada um de nós: que espaço Deus tem ocupado em nossas vidas? Porque a inquietude, a ansiedade, ela interfere no nosso relacionamento com Deus. E às vezes, quantas vezes nós chegamos em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, né? E não temos tempo para meditar nas coisas de Deus. Não temos tempo. Mas Deus continua fiel. É Paulo escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, no versículo 2, no versículo 13, diz: se nós formos infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, porque Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Né? Ezequiel 37, 26 diz: e farei com eles, falando aqui do povo de Israel, e farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e estabelecerei, e os multiplicarei, e o porei no meu santuário, e porei o meu santuário no meio deles. Então, chegando aos finalmente da nossa palavra de hoje, esse assunto tão maravilhoso, irmãos, devemos fazer uma reflexão, porque Deus tem nos amado a cada dia, né? Agora, cabe a mim, cabe a você, né, fazer uma reflexão de nossas vidas e perguntar para nós: como tem sido, como está a minha aliança com o Senhor? Como está? Que papel Deus tem empreendido em minha vida? Que espaço o Senhor tem tido em minha vida, em minha casa, em minha empresa? Sabe, meus queridos, o homem moderno da atualidade, né, de forma geral, tem que refletir sobre isso, porque nós não podemos deixar que o tempo, que os afazeres, que as coisas seculares tome o lugar de Deus em nossas vidas, em nossas famílias. E a gente está vendo as discussões a respeito de posse de armamento, a necessidade que muita gente diz que precisa o homem ter armamento em casa para se proteger, armamento no carro. Irmãos, eu digo para vocês uma coisa: o que o homem precisa não é de mais arma, é de mais amor no coração. O homem precisa de mais amor de Deus em suas vidas, né? Essas coisas, né, são questões que não vamos entrar no mérito, porque diz assunto questão de governamental. Nós não temos autoridade para discutir isso, mas o que eu estou falando de forma geral é isso, que o homem precisa acender
no seu coração esse desejo, né, de buscar mais a presença de Deus. Eu digo com certeza que todas as maldades que acontecem hoje na face da terra, todas as maldades, mortandade para todo lado, ela seria muito menores se o homem dedicasse mais um pouco da sua vida a Deus e deixasse que o amor de Deus falasse um pouquinho mais em seu coração. E para encerrar, nós vamos ler apenas um versículo que está lá em 2 Crônica, aquele versículo tão comentado. 2 Crônica 7,14 diz: o meu povo, né? E nós somos o povo de Deus, não somos Israel, irmão, mas nós somos o povo de Deus que se chama pelo nome do Senhor. Ele diz: se esse povo se humilhar, orar, buscar a minha face, converter de seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Boa noite, irmã Vilma, guerreira, valente. Amém? Então, amados irmãos, precisamos buscar o Senhor, como diz o profeta Jeremias, né? 29:12, buscar-me-eis e me acharei. Mas quando? Quando me buscarem de todo o vosso coração. Então o nosso relacionamento com Deus, irmãos, ele é medido pelo amor que nós dispensamos a Deus. O nosso relacionamento com Deus é medido pelo amor que nós dispensamos às pessoas. Tudo isso é uma forma que nós temos que refletir como temos amado as pessoas, como temos amado as coisas do Senhor, como tem sido a minha vida com a casa de Deus, como. Então tudo isso é passo a passo para reflexão. Aproveitemos esses dias de turbulência na sociedade, em que nós estamos enfrentando tantas dificuldades, com enfermidade. As pessoas estão sendo ceifadas de nosso meio, né, por causa de uma enfermidade. Então é tempo de nós refletir, irmãos. Como está a minha vida com Deus? Como está a minha vida com Deus? Lá em Efésios capítulo 2, fala a respeito do amor de Deus e do projeto de salvação do homem, pelo amor que Deus tem para conosco. Veja bem que diz Efésios capítulo 2, Paulo escrevendo, né? Diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, riquíssimo, Deus que é misericordioso, e a sua misericórdia dura para sempre e não tem fim, se renova cada manhã. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossa ofensa, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Projeto de Deus. Esta aliança que Deus estabeleceu desde a criação do mundo visa unicamente o bem-estar do homem, a preocupação de Deus com o homem, até chegar ao ponto de entregar o seu próprio filho para morrer por nós. Porque o amor de Deus por nós, ele é incondicional. O amor de Deus por nós, ele é tão grande, ele é tão gigantesco, que nós não conseguimos nem sequer imaginar, irmãos, quanto Deus nos ama. O quanto Deus se preocupa comigo e se preocupa com você. Quanto Deus se preocupa conosco. A cada dia Ele pinta uma nova manhã. A cada dia. Então, que esta palavra que fala da aliança do homem com Deus, de Deus com o homem, né, que nós possamos realmente
tomar posse dela em reflexão, né? E dizer para nós mesmos que espaço eu tenho dado para Deus em minha vida. Que espaço Deus tem tido em minha casa. Que espaço Deus tem tido em minha empresa. Isso é algo que você vai refletir, que eu vou refletir. E a resposta está em cada um de nós para o nosso Deus amoroso. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Jesus, né? Eu quero mandar um abraço especial para o pastor Gilvan Roque, da Igreja Madureira, lá de Santana do Araguaia, que está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe, pastor. Pessoa muito querida, nosso meio. Então, chegando aos finalmente aqui da nossa transmissão de hoje, quero agradecer a cada um dos irmãos, né, que assistiram conosco. Aqueles às vezes que eu posso ter deixado de falar o nome, mas vocês estão da mesma maneira, são da mesma forma, muito importante nesse projeto. Amém? Esse projeto que visa semear a palavra de Deus sem distinção. Nesses tempos de restrições, de movimento, né? Nesse tempo de restrição, né? De ir e vir, né? Aproveitar este canal das redes sociais para semear a palavra de Deus. Este é o projeto, o propósito de nossas vidas. Amém? Então, graças nós damos ao Senhor. Graças nós damos a cada um dos meus irmãos que compartilharam conosco esta noite. Também aqueles que vão compartilhar mais tarde, assistir mais tarde, né? Daqui a pouco essa palavra vai estar no YouTube. No meu canal você pode assistir, né? Também com mais calma, colocar na TV, né? Assistir. Sabe, irmãos? Então é tempo de amar a Deus. É tempo de reconhecer o amor de Deus. É tempo de deixar Deus nos amar. Amém? Quero orar por você, quero orar pela sua família, né? Agradecer por tudo que você pode durante a semana, né? Estar mandando seu pedido de oração. E nós vamos estar orando por você sim, tá? Pode mandar no meu zap, no zap da pastora Ceissa. Manda que nós vamos estar orando por você, intercedendo por você e pela sua família. Amém? Graças a Deus. Então vamos estar orando ao Senhor. Deus poderoso, Pai querido, te exaltamos e glorificamos a Ti, Pai querido, por esta palavra tão maravilhosa. Meu Deus, com o seu amor, Senhor, que é tão grande, né? Tão grande, Senhor, possa estar sobre a vida de cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, Pai, nesta noite. Abençoa, Deus, a cada família das pessoas que estão nos assistindo. Guarda, Pai, guarda da enfermidade, guarda dessa pandemia, meu Deus. Ó Senhor, guarda nossas vidas. Pai querido, que Tu esteja presente em cada casa, em cada família, em nome de Jesus. Amém? Damos graças a você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, né? Meu abraço especial e até a próxima quinta-feira, tá? Quinta-feira, dá uma avisa aí para os seus vizinhos, para os seus amigos, né? Compartilhe a palavra é para ser compartilhada. Pode compartilhar à vontade, não tem restrição, não. Pode compartilhar com outras pessoas, pode convidar pessoas para assistir, né? O importante é que a palavra de Deus chegue aos corações das pessoas. Amém? Boa noite e fique com Deus. Amém. Tendo pequena dificuldade que para de desligar o equipamento. Glória a Deus. Mas já desliga. Amém. Glória a Deus. Oh, Senhor bom.